Vamos lá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Estamos começando mais um novo SecurityCast, nosso webcast de segurança da informação, pentest e computação forense. O tema de hoje será o bloqueio que aconteceu do WhatsApp no Brasil. Mas antes de a gente entrar nesse tema, nós vamos à apresentação da nossa equipe do SecurityCast. Vou começar por mim, eu sou Gustavo Martinelli, sou advogado, especialista em direito digital, sempre tento dar um enfoque aqui jurídico nas questões tratadas de segurança da informação. Agora passo a palavra para o meu amigo Alcion. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética, professor universitário. Eu vou dar um enfoque mais técnico nessa área de segurança sobre essa parte dos bloqueios e outras tendências aí nessa parte de mensageiros para celular. Vou passar a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito na área de computação forense, professor universitário. Também aí estou aqui para colaborar junto com meus amigos aí na parte técnica aí de uma abordagem dessa questão do bloqueio do WhatsApp e a questão dos desdobramentos dessa questão. Um abraço aí a todos. Vamos passar a palavra para o meu amigo Alberto Azevedo. Boa noite, galera. Meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança. Estou aqui para complementar e balancear e conversar com vocês a respeito desses bloqueios que aconteceram e principalmente dos desdobramentos e do que eles significaram para todos nós. Bom, pessoal, só lembrando que o canal de perguntas e sugestões está aberto, vocês podem fazer a qualquer momento na duração do SecurityCast. Agora, entrando no nosso tema, o que foi esse bloqueio do WhatsApp, né? O que causou esse bloqueio do WhatsApp? Só para fazer um pequeno histórico do processo, é uma ação judicial que corre na primeira vara criminal de São Bernardo do Campo, e ela solicitou essa ação judicial, quer dizer, o juiz da causa, ele solicitou via ordem judicial, de acordo com o que consta no artigo 12 do Marco Civil da Internet, ele seguiu toda a lógica do artigo 12, tudo que manda a lei, se podemos falar assim. E ele pediu uma primeira vez na ordem judicial que fossem entregues registros de comunicação, e a identificação também de alguns autores, na questão da utilização do WhatsApp. E o Facebook, que já assumiu publicamente que é responsável pelo WhatsApp, porque nos processos no Brasil, o Facebook fala que ele não é responsável pelo WhatsApp. Ele fala que ele não concluiu a compra ainda, então ele não pode responder, enfim, uma série de desculpas para não cumprir a ordem judicial. Então, na primeira ordem judicial, ela foi silente. Eles não responderam e não cumpriram. E aí veio a segunda ordem judicial, em que o Facebook recebeu uma multa diária. Porque na primeira ele é advertido, de acordo com o artigo 12. Na segunda ordem judicial foi fixado multa diária. E aí, ainda assim, se ela não fosse cumprida, como não foi, o juiz poderia determinar o bloqueio do serviço. Pode, está na lei, está no Marco Civil. Eu vou ler rapidamente o artigo 12 para vocês. E ele fala assim, artigo 12, sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11, que é justamente essa requisição de registro, ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Ou seja, o que é seguintes sanções? Seguintes punições, realmente, se eles não cumprirem a ordem judicial, aplicadas de forma isolada ou cumulativa, ou seja, o juiz aplica uma ou outra, ou as duas ao mesmo tempo. Então, quais são as sanções? Inciso 1, advertência, com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas. Inciso 2, multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Ou seja, a advertência estava ok, a multa dentro da lei, e aí vem no inciso 3, suspensão temporária das atividades que envolvam os atos ocorridos no artigo 11. Ou, aí vem o inciso 4, proibição do exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Quer dizer, ainda tinha mais uma sanção que o juiz poderia ter utilizado. Aí, parágrafo único, tratando-se as empresas estrangeiras, responde solidariamente pelo pagamento da multa, de que trata o artigo, a filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
E nós vamos justamente discutir também essa questão da multa. Então, no dia 16, uma quarta-feira, né, foi dada a ordem judicial às operadoras de telefonia para que bloqueassem o WhatsApp. E elas cumpriram integralmente. E depois a Oi entrou com uma ação também, mas já na esfera do tribunal. E aí eu deixo um pouco a questão técnica do direito aqui, para vocês entenderem melhor. E o desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entendeu que o bloqueio era muito excessivo e voltou a questão da multa diária para o cumprimento da decisão. Qual o problema da gente ter uma multa diária, né? Então, só recapitulando, no dia 16 ela foi bloqueada, o WhatsApp, e no dia 17 o WhatsApp voltou, ou seja, um bloqueio de 48 horas, não durou nem 24 horas. Né? Ele voltou no dia 17. A questão da multa diária é complicada porque a empresa ela pode, né, tomar a multa diária e cumprir a ordem judicial, ou ela pode não cumprir e deixar a multa diária correr. Qual o problema? Ela vai entrar numa dívida. A questão é que o Facebook tem ou não tem bens no Brasil para responder a essa dívida. Então, como é que fica a efetividade dessa multa diária? Ele vai fazer cumprir ou não vai fazer cumprir? Porque tem um valor, mais de 6 milhões de multa diária que o Facebook já estaria devendo à justiça brasileira. Então, a gente tem que entender o que aconteceu para que fosse realmente ordenado o desbloqueio dessa suspensão temporária. Então, eu passo a palavra agora, depois desse breve histórico, para os meus colegas, para a gente debater essas questões, inclusive de quem utilizou o VPN para tentar burlar a questão do bloqueio e as outras oportunidades de conhecer outros aplicativos que a gente teve também. Então, é isso aí, pessoal. Quando a gente chegou e decidiu que a gente ia falar sobre esse negócio do WhatsApp, eu achei que ia ser bem legal, porque assim, eu gosto muito, assim, quando o debate é salutar, é um troço que é bacana. E eu, como a gente meio que conversou informalmente sobre esse assunto, eu sei que essa questão do bloqueio deixou meio que dividido a gente. Cara, eu penso duas coisas a respeito disso. Alguma delas eu já falei para vocês. Primeiro, que eu particularmente acho que houve a interpretação do juiz foi equivocada do que diz no Marco Civil. No artigo 12, ele realmente abre a opção para ele fazer a suspensão de serviços, mas se o cara não cumprir, o artigo fala a respeito da proteção de dados, e que o provedor de internet tem que armazenar, coletar os logs, etc. e tal, coisa e tal. E essa punição de suspensão dos serviços é se ele não fizer essa proteção dos dados. A requisição da justiça foi que o Facebook abrisse os dados do usuário com base numa investigação, que o Facebook não quis fazer. Se ele tinha razão ou não, ele não vai, mas de qualquer maneira, eu particularmente acho que foi o juiz interpretou de uma maneira equivocada do Marco Civil. Olha só, ele fala em que o WhatsApp, o Facebook, não entregou os dados. Por quê? E aí, sob a alegação do Facebook e do WhatsApp, de que os dados não existiam. Ou seja, isso que violou. Ou seja, ele violou o artigo 12 quando ele fala o seguinte, não é que ele falou que eu não vou te entregar, ele falou que eu não vou te entregar porque eu não tenho, mas a lei obriga ele a ter os dados. O que violou foi o fato deles dizerem que eles não tinham esse log de registro. Ele fala que assim, não, eu não tenho esses dados. E aí ele falou assim, não vou te entregar porque eu não tenho. Porque se ele falar que tem e não vou te entregar, ia ficar ruim para ele, né? Mas ele falou assim, não, eu não tenho esses dados e por isso que eu não vou te entregar. Aí o negócio veio. Mas eu queria... Eu acho que o quadro bem mais embaixo, cara. O que acontece é o seguinte, já pensou, porque a grande maioria das pessoas nem sabe isso, nem imagina que as pessoas podem estar sendo logadas. Já imaginou se o Facebook entrega e admite publicamente, olha, tudo que você conversa no WhatsApp está logado nos meus servidores? Cara... Mas isso acontece nos Estados Unidos, cara. Lá nos Estados Unidos ele obedece, ele entrega, entendeu? Não, Gustavo, eu não estou discordando. Eu entendo que o Facebook está errado, entendeu? Eu só acho, e aí é a segunda parte do que eu acho nessa questão, na parte jurídica da história. Eu acho que foi totalmente desproporcional o negócio. E eu vou dar um exemplo que ninguém até agora conseguiu me explicar de maneira salutar. Vamos dizer que eu estivesse sendo investigado no mesmíssimo processo, porque ele envolve tráfego também, né? Não é só latrocínio. Então eu estou no mesmíssimo processo, estou no mesmo balaio de gato lá, estou no meio dos vagabundos,
E aí, só que eu sou o cara da grana, tá? E aí o juiz chega para mim, manda pro Itaú uma requisição dizendo que quer que abra quebre o meu sigilo bancário pro Itaú. E vamos dizer que não importa o motivo. Por algum motivo, o Itaú diz, não, eu não vou entregar esses dados, não vou entregar. O que o juiz fez seria equivalente ao juiz a pegar e fazer um bloqueio via Bacen em todos os bancos, em todos os usuários do banco. Entendeu? Então o que acontece? Por causa que eu estou sendo investigado e o Itaú não quis entregar os meus dados, o juiz entregou com que que o serviço do Itaú fosse todos os usuários do Itaú teriam as suas contas congeladas. Mas olha só, Alberto, acho que a coisa muda um pouco de figura isso. Na verdade, não é assim. Gilberto, deixa eu só falar um negócio. Essa questão que você falou que o juiz extrapolou não. Está lá no artigo 10º do Marco Civil da Internet, que ele vai entregar somente mediante ordem judicial. E ele não entregou. Então, assim, o Facebook vem desrespeitando paulatinamente o Marco Civil da Internet. Isso tem que ficar claro. Então, assim, seu argumento, então, assim, quanto a isso, realmente não procede. E com relação à sua comparação ao banco, também não procede. Mas o Marco Civil surgiu com base a um procedimento que o Facebook toma em solo nacional e aqui não toma. Né? Eles vinham se defendendo o tempo todo, dizendo que, olha, eu obedeço às leis da Califórnia, eu não posso entregar meus dados, só que lá eles entregam. Né? E aqui eles não entregam. Então, o Marco Civil contemplou isso também e mais. Né? Você tem que entender que tem que existir uma questão coercitiva. Né? Como é que você vai obrigar, né, que um fornecedor entregue, né, um fornecedor, nesse caso de aplicações de internet, entregue os dados? Você já viu, a advertência não funcionou. Multa diária não está funcionando, até agora não entregou. Né? Então, você tem que realmente ter uma questão gradativa aí, que você imponha que se cumpra a ordem judicial. Agora, comparar isso a suspender o banco para todo mundo, eu acho que não. Assim, eu acho que a questão desproporcional são dois tipos de fornecedores completamente diferentes, entendeu? Até porque, olha só, deixa eu te explicar qual é a diferença. Aqui no Brasil, se o banco não entregar, o que o juiz vai fazer? Vai nomear oficial de justiça, vai nomear perito, e vai lá entrar no banco pegar esses dados. Ele pode fazer isso com o WhatsApp? Não pode. Esse é um dos pontos que eu ia comentar. Ou seja, entendeu? Se aquela questão aqui foi retirada do Marco Civil... Fechar aqui, Gilberto. A sua comparação com o banco, então, ela não procede, sinceramente. Acredito que é um entendimento seu equivocado. O banco está aqui, o banco de dados está aqui no Brasil. Do WhatsApp, não está aqui. Eu não consigo acessar. O juiz não consegue mandar um oficial de justiça e um perito lá pegar esse dado. Que foi uma das discussões do Marco Civil no projeto de lei que queriam exigir que os data centers desses servidores de aplicação de internet ficassem no Brasil. Essa é a problemática. Mesmo que isso ficasse, não ia fazer muita diferença. Não, lógico que ia. Não, o fato de ter um data center aqui não significa que os dados estão aqui, eles estão na nuvem. Não, é obrigado. Não, olha só, o que acontece é o seguinte, Alberto, deixa eu só comentar assim. Primeiro, esses dois pontos que eu ia comentar que o Gustavo estava falando aqui agora. Primeiro, essa questão dos data centers brasileiros, ela entrou na discussão do Marco Civil e foi retirada como ponto de negociação por causa da neutralidade da rede. Ou seja, eles botaram essa informação e foi meio que negociado. Não vão retirar essa questão do data center no Brasil, localizado dentro do território brasileiro, para pelo menos eles aceitarem a neutralidade da rede. Se o data center estava aqui, era obrigado que estava escrito lá que os dados dos brasileiros teriam que estar gravados nesses data centers. Tudo bem, pode estar replicado em um monte de lugares de outros data centers fora do país, mas aqui no Brasil os dados dos brasileiros estariam aqui. Com isso, qualquer perito, qualquer juiz mandado um perito ia lá, fazia uma auditoria nos datacenters locais e obtinha os dados que em relação a isso. Então, esse é um ponto, assim, primeiro importante que a gente avaliar nessa situação. Um outro ponto que, só para a gente não perder também um pouco do contexto da situação, é o seguinte, isso não é um caso isolado. Esse caso do juiz que foi lá e mandou bloquear o WhatsApp, não é um caso isolado. Ou seja, o Facebook, eu já atuei, Gustavo também atuou em vários outros casos, com o Facebook e o WhatsApp envolvido na questão de obtenção de informações, e no Brasil inteiro, eu acredito que tenha centenas ou até milhares de casos dessa natureza, tá? E o WhatsApp e o Facebook simplesmente, desculpa a expressão, cagou na cabeça da justiça. Ou seja, não deu a mínima, ou seja, e aí é um caso que tenha uma amplitude de ação grande,
e aí chegou num limite que, ou seja, nenhum resultado acontece, nenhuma informação é dada, e aí um juiz chegou e fez a situação. Então, tem que entender que não é um caso pontual. Não é um caso pontual. Não é que o juiz lá estressou e aí com isso ele acabou decretando o bloqueio do WhatsApp. Não é isso. Ou seja, é uma questão muito mais ampla do que essa, com muitos outros casos envolvidos no Brasil e situações parecidas com essa. Isso é uma questão importante também que a gente tinha que colocar. Só para complementar, já que eu estou aqui já comentando, acho que é importante a gente também citar o seguinte: essa situação toda foi amplificada de situação de impacto, porque, e aí a gente tem que entender também o contexto mais uma vez. As operadoras, né, isso já aconteceu anteriormente, de um juiz decretar o fechamento do WhatsApp, e não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque as operadoras, elas recorreram para que não fosse bloqueado. Só que por que dessa vez eles não recorreram? Por que dessa vez o sindicato falou assim, não, vamos cumprir integralmente a situação? Porque as operadoras estão em guerra contra o WhatsApp. Elas querem terminar e fechar o WhatsApp, ou pelo menos tarifar o WhatsApp. Por quê? Porque as operadoras erraram na mão, ou seja, investiram no lugar errado. Ou seja, tem 10 anos que a gente sabe que o futuro é dados e não era voz. E as operadoras vieram esse tempo todo investindo em voz. E agora estão com o mico na mão. E agora está todo mundo preocupado, por quê? Porque agora o WhatsApp está roubando o pouco que eles têm lá na parte de voz. Se eles tivessem investido corretamente no trem correto, que era investido na parte de dados, eles estavam mais aqui querendo que o WhatsApp fizesse muito sucesso, que era mais demanda, mais consumo e mais venda para eles. Então, ou seja, as operadoras erraram e a gente vai pagar a conta? De jeito nenhum, não tem a menor condição. Então, esses são alguns pontos para a gente poder entender todo o contexto, ou seja, não tirar o foco só desse caso que o juiz julgou e mandou bloquear. Tem muito mais coisa em volta disso. Só respondendo uma pergunta aqui do Jonathan, ele perguntou se o processo de quebra de sigilo é complicado, né, e por isso que essas empresas se recusam a dar os dados para a polícia. Na verdade, Jonathan, os dados só devem ser entregues mediante ordem judicial. Então, não é uma requisição, não é o ofício do delegado que vai fazer entregar esse dado, mas o delegado pode pedir ao juiz, e o juiz pode ordenar essa empresa a entregar os dados, entendeu? É assim que acontece. Qual que foi o dado que eles pediram aí, o Martinelli? Então, tendo a pergunta aqui do Galvão. Eu arrumar especificamente os pedidos aqui que foram feitos, mas eu não consegui arrumar isso ainda. Eu estou com a íntegra da decisão, mas ela não menciona aqui, não. Está em segredo de justiça. Está em segredo, Gustavo. Por isso que não foi esse é o problema, Está em segredo de justiça o caso. Mas eu achei que na publicação fosse aparecer alguma coisa. Pelo menos alguma coisa genérica, né? Não específica. Né? Eu não teria realmente como resgatar aqui quais foram os dados solicitados. Agora, se eu tivesse envolvido na Lava Jato... Olhando o próprio termo de uso e questão de investigação, muito provavelmente os proprietários de determinado grupo ou linha, né, de smartphone, de celular, e as mensagens conteúdo, né, imagem, vídeo, enfim, que eles tenham trafegado. Ou seja, tudo. Né, assim, eu acredito que tenha sido solicitado realmente de forma vultuosa. Nada contra, de novo, o que manda o artigo 10 e 11 do Marco Civil da Internet. Só sobre esse tema ainda aí, a gente estava até discutindo, o Sudré comentou, né, teve mais uma pergunta até do Galvão também, falando assim, mas não é errado um grupo de empresas ter esse tipo de influência em uma situação como essa? Na ação dele deve estar falando provavelmente das operadoras de telecom aí, né? Exatamente. As operadoras, elas estão em guerra com o WhatsApp, né? Por isso que ninguém entrou na justiça dessa vez. Dessa vez todo mundo aceitou, ficou tudo numa boa e falaram que iam cumprir integralmente a decisão. Por quê? Porque eles queriam prejudicar, né, o WhatsApp, na cabeça deles, prejudicar o WhatsApp, até abrindo espaço, como aconteceu lá com o Telegram, que em 2 horas teve mais de 1 milhão de novos usuários só no Brasil. Né? Então, mas, Gilberto, no dia 17... Desculpa. Pode falar. No dia 17, a Oi entrou com habeas corpus pedindo o bloqueio por ordem, cara. Mas a Oi é a única que está meio que dissidente desse grupo de operadoras. A Vivo é o líder das operadoras que estão tentando fazer alguma questão contra o WhatsApp. A Vivo é a líder desse grupo. A Oi é meio que dissidente desse grupo aí.
Por isso que aconteceu. Então, ou seja, tem um contexto maior do que isso, é simplesmente o caso. A gente tem que entender o contexto como um todo para poder entender por que esse desdobramento, por que foi esse impacto todo, né? Por que as operadoras aceitaram assim de bom grado e não fizeram nenhum tipo de solicitação nessa natureza, porque se elas cobrassem por dados e os dados do WhatsApp fossem alguma coisa importante para elas, garanto que eles teriam entrado com um habeas corpus preventivo ou alguma coisa parecida para poder evitar esse bloqueio. Como eles tinham interesse no bloqueio, deixaram a coisa correr. Só continuando aqui, o Azevedo esqueceu de falar que se a gente chegasse aos 100 espectadores hoje, né, ao vivo, ele ia fazer um nude no final, né, para fechar não são 100, 300. Então, pessoal, compartilha aí o link. Mas eu faço. Eu não quero ver, mas assim, vai ser muito bom fazer um meme disso aí, viu? Eu faço nude. Faço bunda. Eu tenho uma pergunta para o Gustavo aqui, não sei se é fácil ou difícil, Gustavo, mas, por exemplo, o juiz, ao invés do bloqueio, ou seja, ele deu a advertência, depois fez a multa diária, que não foi inócuo, porque não tinha nem como cobrar essa multa, porque o Facebook e o WhatsApp não têm bens aqui no Brasil, então é praticamente inócuo essa multa. Mas o juiz teria a jurisdição, por exemplo, de bloquear os pagamentos de patrocínio de empresas brasileiras ao Facebook? Poderia fazer isso? Porque isso é uma medida efetiva, é uma medida que não prejudicaria ninguém, o pessoal continuaria usando, e efetivamente o Facebook ia sentir na carne o negócio. Mas essa questão, por exemplo, você aplica multa diária, né, e depois você exige esse pagamento. Na hora de exigir, né, ele poderia correr atrás de qualquer crédito que o Facebook tivesse para receber. Né, mas nesse momento de ordenar que se entrega os dados, isso não poderia acontecer, não. Isso não fica muito claro, não. Entendi. É que eu não tinha, estava com essa dúvida. Não, perfeitamente. Boa pergunta, inclusive. Seria uma outra alternativa, né? Que imagina, você vai na fonte, retém o que ele dá para receber, aí... Imagina, todo patrocínio que vem do Brasil, né, não deve ser um patrocínio pequeno, né? Entraria lá no Facebook. Seria um impacto, eu acredito que alguma coisa, pelo menos, né, para isso. Alguma coisa, não sei se seria esse impacto todo, não, mas acho que exatamente. Teria uma alternativa a mais, né, no processo lá de... Eu acho que 10 milhões também é algum impacto, né, não é, de repente, tanto para o Facebook pelo que ele fatura, mas como não tem como exigir, como tem como, né, executar, ele nem se preocupa com esse valor. Exatamente. Não tem nada para garantir que o recebimento disso, né? Não tem bens, não tem nada disso. Nada, não teria... Mas não tem só se ligar pro Marquinho e mandar Marquinho, deposita aí, alguma coisa assim. Você não tem escritório aqui no Brasil? Quê? Tem escritório aqui no Brasil, não tem? Tem. Eles têm. Vai lá, uma sala alugada, a máquina se bobear alugada de terceiro, o que eles têm? Entendeu? Não tem propriedade aqui. Tipo assim, exatamente qual é a solução, mas da maneira como foi feito, não faz sentido. Como é que você bloqueia 100 milhões de pessoas por causa de uma, velho? Não faz sentido. Eu entendo que é uma medida radical. Alberto, essa foi a terceira medida a ser tomada. Se ele cumprisse na primeira, nada disso teria acontecido. Se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, nada disso teria acontecido. Então, assim, sinceramente, eu discordo de você veementemente, sério mesmo. Pois discordar é salutar. Eu discordo, continuo discordando e vou morrer. Na verdade, assim, e eu vou mais longe. Porque outras empresas, eu me pôr no lugar do Facebook como preservação do negócio, outras empresas do mesmo tipo não não entregariam os dados, entendeu? Depende. Com ódio de tudo. Não, eu sinto um monte de empresa aqui que entrega. O juiz solicita, ela entrega. Várias empresas. Não tem sede aqui, que, enfim, elas entregam. Eu mesmo eu tenho processos que tem empresas que entregam e o Facebook não entrega. O próprio Secret, lembra do antigo, velho Secret? Sim. Com aquela ação que foi feita, né, que foi motivada, ele mudou. Ele não entregava os dados,
falou que não ia entregar, aí foi decretar o bloqueio do aplicativo, inclusive um kill switch, que era a questão de remoção dos aplicativos remotos, e o que o Secret fez? Voltou atrás e falou que ia entregar, e está entregando. Ou seja, mas tem uma coisa que você me falou, que, assim, porque desde o início eu achei que para mim foi uma interpretação equivocada do artigo 12, porque o artigo 12 fala de proteção dos dados e eles bloquearam devido à falta da entrega, que é um troço exatamente o contrário. Mas você me disse que o problema foi exatamente que o Facebook disse que ele não tinha os dados, certo? Ele alega isso em outras causas. Eu participo em uma outra causa que fala isso. Não tenho. Vamos dizer assim, que não fosse possível para ele ter os dados. Mesmo assim, ele teria sido... Tipo o Mega, por exemplo. Tipo o Mega que está criptografado, supostamente criptografado lá. Se ele não tivesse... Então, mas pelo menos o Mega não tem o conteúdo, mas ele tem os IPs, ele tem quem comunicou, quando comunicou, quem logou, que horas logou, ele tem isso. Ele não tem o conteúdo, mas ele tem as informações. E ele provavelmente pode passar essas informações para a polícia. Né? Falar que não tem nada... O Facebook não entrega nada, Alberto. Nada. Falar que não entrega nada é muito difícil. Entendeu? Aqui pro Brasil não, né? Eles entregam lá para INSS, filho da puta. Eu pensei nisso, falei, pô, em vez de pedir pro Facebook, bloquear o WhatsApp, todos esses negócios, pedisse direto pro INSS, cara. Pronto. Mandasse lá entre polícias, assim, acordo de cooperação, entendeu? Pronto. O INSS tinha tudo, eles mandavam um relatório. Antes do a Polícia Federal não tinha acordo de cooperação. Hã? Antes do Marco Civil, a Polícia Federal tinha acordo de cooperação com o Google e o Google entregava, sempre entregou. Não, tô falando com uma empresa, tô falando de força para força, entendeu? Da polícia com a FBI, com o NSA. Entendeu? Mas você tá falando de Interpol, no caso, né? Isso. Isso é Interpol. Um agente da NSA tirava esse relatório em 5 minutos. Então, mas olha só, a verdade é que não ia precisar nem pedir. Você imagina a Polícia Federal mandando e-mail, os caras já respondem, já sei o que você vai pedir. É isso. O tempo todo. De repente aparece um e-mail lá, né? Aqui, ó, você não pediu, mas acho que não vai precisar disso aqui, hein? Manda e-mail. Vocês já estão pensando em como pedir, ó, nós já estamos sabendo aqui, ó, tá aqui, pronto, pode ficar. Ok, deixa eu mudar, assim, dar outra sugestão da gente caminhar nessa mesma linha, mas, por exemplo, muitas pessoas estão preocupadas também de que aplicativos usar, né, para manter a sua privacidade. Ok, o Facebook talvez não entregue, mas daqui a pouco passa a entregar, e aí como é que a gente vai fazer? Poderia usar alguns aplicativos que poderiam aumentar a segurança de comunicação. E aí a primeira opção é o Telegram. O Telegram é seguro? Será que é assim ou não? Eu vou botar essa pergunta para a gente discutir um pouco sobre isso também agora. Eu acho assim, eu não sou nem eu que estou dizendo, é um consenso geral. Um aplicativo seguro de telecomunicação é necessariamente um aplicativo que implemente uma coisa chamada criptografia ponto a ponto. Simples assim. Então, assim, qualquer plugin, em qualquer coisa que implemente uma criptografia que seja ponto a ponto, e desde que seja com um algoritmo de segurança com respeito, com respaldo, que seja seguro, vai ser seguro, vai implementar um nível de segurança bom. Até porque, na verdade, eu sempre dou essa dica para as pessoas quando elas vão atrás do negócio. Você tem que olhar e ver no site do aplicativo que você está baixando, no aplicativo que está se propondo, o que ele fala a respeito disso. Então, assim, se ele mencionar coisas como essa é a primeira dica. Se você estiver usando um aplicativo de criptografia e no site eles mencionarem que se você perder a senha, eles não têm como te mandar a senha, não tem como recuperar a tua senha, esse é um aplicativo que você pode ter certeza absoluta que é seguro. Porque nem eles mesmos conseguem resetar a tua senha e recuperar a senha. Então, se nem mesmo a própria empresa consegue resetar, mesmo que aparecesse Jesus Cristo lá e mandasse eles resetar a tua senha e entregar os dados, eles não têm como mandar. Outra coisa é você pegar que até entra um pouco no tempo que eu quero abordar, a gente acabou passando, a gente não pode esquecer de falar, cara, pelo amor de Deus, não podemos esquecer de falar hoje dos gênios da VPN, que na verdade, cara, o WhatsApp deveria ser canonizado, entendeu? Porque ele, em algumas horas, ele conseguiu fazer com que boa parte da população entendesse e falasse de assuntos que nunca ouviram falar na vida. Entendeu? Então, desse lance de bloqueio, em horas depois as pessoas já estavam falando em VPN, conexão criptografada. Cara, quantos milagres precisa para ser santo? Porque, cara, os caras passaram perto. Velho. Acho que se ficasse as 48 horas,
nós íamos ter a resposta para a teoria das cordas, porque foi bonito de ver. Mas Só que... Pedro, Foi? a parte da VPN, ela foi abordada em uns 3 pontos que eu vi ser abordado, e assim, os 3 de todos de forma incorreta, né? Não sei se você vai entrar nesse mérito agora, mas enfim, você já deve entrar, eu só vou falar. Eu vi 3 pontos da forma incorreta. Primeiro, o pessoal falando que a VPN ela veio para desbloquear o WhatsApp, né? Esse aí para mim já foi o horripilante da noite, né? Falei, não é possível que o cara, isso eu vi na madrugada, às 2 da manhã eu recebi mensagem, né, para assim, ó, conseguiram desbloquear o WhatsApp, né? Use esse programa, assim, isso já quase eu tive um infarto na madrugada. Foi isso aí. Bom, aí eu fui dormir, né, com uns 500 mil já usuários cadastrados no Telegram, acordei com 1,5 milhão por volta de 7 da manhã. Aí 7 da manhã eu já vi dizendo que estamos usando VPN para conseguir passar o bloqueio das operadoras. Eu já fiquei mais tranquilo. Falei, pô, legal, o pessoal está usando VPN. Me veio na cabeça Tor, né? Me veio na cabeça um monte de coisa, mas começaram a aparecer aplicativos mirabolantes, né? Endereços de VPN mirabolantes. O pessoal só faltou falar, né? O selo da garantia La Garantia sou eu. Na hora que postaram isso, logo pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu fui falar, né? Senhores especialistas em VPN, uma galera compartilhou isso aí, começou a viralizar até depois. Né? Não estou dizendo que foi eu que comecei com isso, não, pelo amor de Deus, mas eu postei, pelo menos na minha rede ali, começou a viralizar essa questão de utilizar VPN. Pelo amor de Deus, gente, né? VPN é uma coisa segura, mas se você implementar VPN, não se você usar de uma pessoa que você não conhece. Então muita gente usa o Tor aí achando que é seguro e não sabe nem o que tem ali dentro, né? Ninguém conseguiu descobrir o que tem ali dentro. Então vamos tomar cuidado com o Tor ou com outros mirabolantes que o pessoal foi usando. A terceira abordagem eu vou deixar mais para o final, que vai ser realmente verdade, essa é uma noção bem antiga já. O Gilberto com certeza vai lembrar disso. Cara, essa frase é antiga, ela existia nos livros como é que chama? No manual de descrição. Você chama de velho? Ah, mas o Gilberto é essa. Eu tô aqui calado aqui. Eu estou calado por enquanto, depois eu vou responder. Eu estou me chamando de velho também. Eu tô dizendo que eu tenho certeza que ele vai lembrar também por causa que ele é mais antigo na área. E aí, assim, no manual de uso do Firewall One, da Checkpoint, tinha essa expressão. A falsa impressão de segurança é pior do que não estar seguro. Então, assim, o que acontece é o seguinte, o cara escuta falar VPN, é uma rede criptografada segura para conectar, o cara aquela história, a pessoa não sabe, ela não tem noção de que para acessar uma bosta de um aplicativo que ela está batendo papo e trocando receita com os amigos, ela está mandando todos os dados do telefone dela para um lugar que ela não sabe onde é. Dados que incluem senha, sincronização de contatos, toda a comunicação do telefone vai para lá. Então, assim, eu fui o primeiro, quando eu estava indo para o cinema, eu estava indo assistir Star Wars em pré-estreia com o meu filho no dia. Quando deu 11h58, eu fui o primeiro que ativei VPN, mas só que eu controlo a outra ponta, o servidor é meu, entendeu? E aí a galera começou a usar, na verdade, mas só que tem um cara que é responsável por esse uso desregulado e irresponsável da VPN. Danilo Gentili. Esse porra desse cara, ele escutou alguém falar pra ele que dava pra fazer e saiu falando, botou no Twitter dele, que é acessado pra caralho, entendeu? Botou no Twitter dele dizendo que dava pra fazer com VPN, cara, a discussão começou ali. E dali o negócio, pum, entendeu? Mas mesmo assim, ainda foi, se você for pensar, a parcela de pessoas que conseguiram de fato mesmo acessar, foi ínfima, não, tipo assim, não deve ter dado 10%, 20% dos usuários totais, entendeu? Mas já saiu a reportagem, quem usou o VPN teve dados vazados. Eu sei. Não tem confirmação disso não, tá? Eu vi lá aquela ali é a foto que... Eu não vi a confirmação, mas eu não duvido. É hoax aquilo. Eu até compartilhei porque, assim, eu acho que o que aconteceu é o seguinte, tem coisa que a gente sabe que aconteceu, só que não existe uma comprovação, entendeu? Pelo que eu conheço, e tem muito cara vadio e esperto nessa área, entendeu? Que espera só um segundo para poder conseguir levar vantagem, eu tenho certeza
absoluta que aconteceu. Só que a gente não sabe que aconteceu. Então, como aconteceu e como a merda é toda verdadeira, eu compartilhei porque eu acho válido que dê esse aviso, ó. Entendeu? De que isso tipo de coisa pode ter, provavelmente tenha acontecido. Embora não tenha... Só para aproveitar a deixa do Telegram rapidinho, né? Você falou que se utilizar a criptografia vai ser seguro. Nesse ponto da segurança, está falando na segurança da comunicação, né? Que não vai de forma alguma garantir que seus dados estão seguros somente entre você e a pessoa que está se comunicando, tá? Porque o servidor que está fechando a criptografia entre os dois, ele pode ter acesso à chave criptográfica que vocês estão utilizando, certo? Então, não adianta nada. O cara lá, se um dia chegar lá, não vou usar isso aqui porque eu estou metido na Lava Jato, e aí eu vou usar aqui, vou estar seguro, aí vai lá um mensageiro X que usa esse para o Telegram, mas pode ser outro. Se ele tiver, ele pode ter esses dados criptográficos e os dados criptografados armazenados e entregar para a justiça e dado aberto, tá? Ainda não me conheço, só conheço só um aplicativo que eu vou falar mais tarde aí para vocês, que é o Iker, a gente até comentou no chat lá nosso. Então, ele que realmente, a camada de segurança, vou mostrar como é que funciona a camada de segurança dele, ele que me deixa mais tranquilo, né, até para mandar, como o pessoal fala, para mandar o nude, né, ele que me deixa mais aliviado em mandar informação que a pessoa realmente não vai conseguir explorar e explodir essa informação para fora, tá? Mas mesmo assim a gente tem que ficar com o pé atrás. Então, Alcion, acho que só para deixar claro para os que estão nos assistindo, assim, a criptografia ponto a ponto. Qual é a diferença da criptografia ponto a ponto da criptografia tipo do WhatsApp, por exemplo? O WhatsApp ele implementa uma criptografia entre o cliente que está no dispositivo do usuário e o servidor do WhatsApp. Então, ou seja, esse tráfego ele vai de forma criptografada. Se alguém estiver monitorando ali no meio do caminho, não vai conseguir ter acesso, vai ser muito difícil ter acesso à informação. Quando a mensagem chega no servidor do WhatsApp, ela é descriptografada e volta a ser um texto plano, um texto aberto. O WhatsApp, então, ele recriptografa aquilo com o canal do destino, e aí a mensagem chega até o aparelho do destino, e é de novo de forma criptografada. Mas tem um certo período, que é a mensagem que está no meio do caminho, que está dentro do servidor, que ela está descriptografada. Que é o que acontece no VPN também. Na VPN, o canal da VPN também no servidor da VPN, onde a máquina se conectou, a mensagem, ou a navegação, ou as fotos, ou o que seja, ou a mensagem, está tudo descriptografado também. Se o servidor ele tem um acesso de terceiros, ou se é um servidor de VPN que não é confiável, eu até coloquei isso no post explicando às pessoas também isso, o pessoal estava todo desesperado de manhã cedo, dia 18, lá que estava tudo parado, ou seja, explicando a situação, ou seja, se você não usa uma VPN confiável, um servidor confiável, que normalmente é você que fez, ou então uma empresa que tenha esse tipo de questão, os seus dados estão expostos. Então, ou seja, a criptografia ponto a ponto, que o Alberto comentou, o que é? Né, para a gente explicar também em detalhes. Todo o trajeto da mensagem, desde o dispositivo de origem até o dispositivo de destino, ele funciona com uma chave que só conhecida pelos dois aparelhos. No meio do caminho, nenhuma outra máquina, absolutamente nenhuma outra máquina ou servidor, conhece essa chave de criptografia, ou seja, os dados podem até ser capturados, mas não vão ser entendidos para isso. Então, o aplicativo que a gente conversou aqui, já no nosso chat até lá antes, que é o WikiR, é um dos aplicativos que implementam esse tipo de criptografia. E aí você tem a criptografia ponto a ponto, que é muito mais segura do que a criptografia, por exemplo, do WhatsApp para isso. No caso do Telegram, tem uma pequena uma questão que é o algoritmo utilizado. Ou seja, você também, além de ser um algoritmo de criptografia ponto a ponto, a escolha do algoritmo é importante, porque quando você usa um algoritmo que é de conhecimento geral, isso dá mais força, porque o algoritmo foi testado, foi avaliado, e não tem portas fundos, backdoor, coisa parecida. E no caso do Telegram, me parece, até onde eu sei, que os algoritmos escolhidos de criptografia do Telegram não são exatamente abertos, né? São algoritmos que eles mantêm uma informação fechada, e com isso a comunidade tem uma certa desconfiança sobre esses algoritmos. E, Gilberto, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Sobre essa parte de criptografia, só para deixar claro, a criptografia do Telegram não é essas coisas todas não, tá? Isso que eu ia falar. É uma matéria em fevereiro de 2015, falando sobre a parte de uma premiação que começou com um concurso em 2013 pelos desenvolvedores do Telegram, desafiando hackers que conseguissem quebrar essa criptografia.
E o pessoal do CryptoFriends lá decidiu dar uma olhada no código, olharam e fizeram o seguinte, a conclusão foi dada foi o seguinte: a criptografia do Telegram como quase horripilante, tá? Então não é uma criptografia, digamos assim, 100% confiável, tá? E aí começou um monte de rumores, que aí o concurso inclusive terminou dia 4 de fevereiro de 2015, que ele estava expondo em riscos mais de 50 milhões de usuários, né? Vamos lá falar 50 milhões de usuários na época, em fevereiro de 2015. E começou a falar que teria que fazer uma criptografia mais poderosa, que utilizasse uma página, um app que utilizasse SSL, e começou a ir mais a fundo nas conclusões que eles fizeram. Eu, sinceramente, não sei se eles já implementaram essa criptografia mais forte. Eu sei que isso aí foi dado, não foi uma informação aberta, mas foi descoberto na época do concurso, e chegar a esse ponto. Então, só fazendo complementos, André, quando você utiliza uma VPN de um servidor desse que a gente está falando, quando chega lá, o dado está aberto, e o que é pior ainda, tá? Quando esse dado sai do servidor do cara, que é um proxy, na verdade, né, a VPN, chega nessa VPN, quando ele vai para a internet, ele vai em texto claro também. Então, se alguém chegar lá e interceptar os dados desse servidor de VPN para os servidores que estão sendo utilizados, e deve ter sido o foco de muita gente utilizar esse endpoint dessa VPN, o cara conseguiu capturar tudo em texto claro. Tá? Então só tem a segurança inicial de você entre o servidor, um servidor que você não conhece, e desse servidor que você não conhece, que é um lugar que pode estar sendo interceptado por uma pessoa que você também não conhece, né? O cara está roubando do ladrão a informação, digamos assim. Exatamente. Eu vou aproveitar que vocês estão falando disso aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui que é... Eu gosto de mostrar essa tabela, que é aqui. É da EFF, porque daí tipo assim, não é nós que estamos falando, né? É a EFF que está falando. E aí, que é o que chama Secure Messaging Scorecard. E que ela fala de todas as ferramentas que a gente tem de comunicação, e aí ele classifica elas por se os dados são encriptados e criptografados no trânsito, se o provedor pode ler esses dados ou não pode ler, se você consegue verificar as identidades dos contatos, se, o que acontece se as chaves por exemplo, eu tenho as chaves de criptografia antigas forem perdidas ou roubadas, o que eu perco a proteção, se o código foi revisto por uma auditoria independente, se a parte de design de segurança está documentada de forma apropriada, e se teve algum código recente, alguma auditoria recente realizada. E aí tem todos eles, tem o AIM, o Black Messenger, e aí ele vai mostrando aqui, ó, em verdinho o que passou, e em vermelho o que não passou. Então, por exemplo, a gente pega o BlackBerry, que eu já vi muita gente falar, nossa, o BlackBerry é muito seguro para comunicação. Aqui, ó. Entendeu? E aí a gente tem aqui, ó, e aí depois eles lançaram o BlackBerry Protected, que é um pouco melhor, e aí vai, ó. Aí você pega tem praticamente todas as ferramentas que estão mais destacadas no mercado aqui, né? Eu gosto, essa ferramenta CryptoCast é uma ferramenta que é muito legal, que eu acho que é muito bacana. Aí a gente tem aqui, ó, depois, ó, o Facebook Chat, tá lá, ó, FaceTime, o Google Chat com Off the Record, Rust Mail, e-Message, e PGP Mail e por aí vai. Aí a gente vem aqui, ó, vamos descendo lá para baixo para mostrar, ó, o Off the Record Message for Mac, no Adium, né? Esse aqui é bacana. Off the Record Message for Windows, o Pidgin, que é o que eu sempre, na verdade, quando as pessoas me falam em termos de mensagem para computação, eu recomendo direto isso. Aí a gente tem aqui o PGP para Mac, PGP para Windows, QQ, RetroShare, ó, o Signal, Redphone, eu falei, acho que eu não sei com quem que eu conversei sobre isso essa semana. Eu, particularmente, eu estou usando esse aplicativo Signal no meu telefone e gosto muito dele, entendeu? Ele faz uma boa parte do que você faz num aplicativo como o WhatsApp ou como o próprio Telegram. Aí a gente tem esse Silent Text, se eu não me engano, ele depois foi tudo juntado dentro do Signal agora. Skype, Snapchat, famoso, né? Start Mail, SureSpot, e aqui o tal Telegram, que a gente estava falando agora, e o Telegram com o Secret Chat, porque tem diferença entre o Telegram, só o Telegram, a rede de comunicação criptografada deles, e o Telegram com chats secretos, que são os chats secretos de ponto a ponto, né? O TechSecure,
também, o TextSecure tá certo, o TextSecure é que mudou agora para Signal. O Trema, que esse aqui muita gente também é bem conhecido no mercado, Viber, Vitro, e aqui, ó, tá o nosso famoso e o maior e o mais usado aplicativo, que é o WhatsApp. Aí a gente tem... Opa! Eu perdi minha coisa aqui. Ué? Ô, bosta. Ah, eu voltei. E esse Wicker aqui, acho que foi o Gilberto que comentou essa semana com a gente internamente, né? Tá aqui, e o Yahoo Messenger. Então, assim, eu gosto muito dessa tabela, assim, porque assim, ela é divulgada por uma empresa, como eu disse, por uma ONG de respeito, né? Quem que não conhece a EFF. E ela é bem... Você consegue, bem no visual ali, você consegue perceber como é que está a questão de segurança dos aplicativos, entendeu? Vamos botar, Roberto, depois colocar essa tabela lá para o pessoal. Sim, vamos postar depois, a gente posta na descrição do vídeo desse aqui, né? Passo para o senhor. Martinelli, tem uma pergunta aqui para você. Pode falar. Pergunta para o Gustavo. Após a concessão da liminar para derrubar o bloqueio, a multa diária continua a correr? Sim, o desembargador ele desbloqueou e restabeleceu a multa diária. E caso não ocorra o pagamento da multa, outra pergunta aqui, poderia ocorrer novamente o bloqueio ou execução da dívida? Ela transpassa a fronteira do direito internacional? Não, olha só, o Marco Civil é muito claro. Se você vai prestar serviço a brasileiro, né, você vai obedecer às normas do Brasil. Então, não tem nada, não envolveria um problema de direito internacional. Né? Então, pode ser requisitado, pode ser feito sem problema nenhum. Né? E tem outra pergunta aqui também que fala que se a questão é o conteúdo, não há lei que exige que os dados sejam armazenados de forma recuperável. Na verdade, o Galvão. Fala, Galvão, tudo bom? Na verdade, o que acontece? Os dados são solicitados porque eles, em tese, eles existem. Né? O único dado que é exigido que seja guardado é o log de acesso, né? Por 6 meses de aplicação de internet e por 1 ano dos provedores de acesso à internet. Então, os dados das comunicações, né, por exemplo, um chat no Facebook, ele está lá. Então, ele pode ser solicitado. E outra coisa, o Ministério Público, né, e outras autoridades competentes, eles podem pedir, né, a extensão do prazo, no caso, por exemplo, do curso de uma investigação criminal. Como o processo está em segredo de justiça, a gente não sabe se foi esse ou não o caso. Aí fica complicado dizer. Né? Então, os dados, o conteúdo, eles podem sim estar plenamente acessíveis, mas eles não são cedidos pelas empresas que recebem a ordem judicial, no caso, o Facebook. Eu tenho ninguém sabe, então, exatamente o que foi que eles pediram. Se eles pediram as conversas... Eu sei, o processo está em segredo de justiça, a gente não consegue dizer se... Acesso, eu quero saber que dia que ele acessou, que dia que ele não acessou. Não se sabe, então. Porque essa é uma questão. A empresa não é obrigada a guardar o conteúdo. Ela é obrigada a guardar os logs de acesso. E o Facebook disse que não tinha os logs, certo? Mas eles não sabem, então. Ninguém sabe exatamente o que foi pedido, né? Na verdade, o que eu consegui obter de informação foi que nem responder, ele respondeu algumas ordens judiciais, né? Ele ficou silente. Realmente não sei, novamente, nós acessamos o processo, não temos como ter certeza. Né? Mas teve um outro comentário de que eles não responderam alguma ordem judicial também. Né? Ficaram quietos mesmo, assim, em silêncio. Tem outra questão aqui do Galvão, que ele pergunta, como resolver a questão de que a regra geral, de que em geral a regra parece ser quanto mais popular a escolha dos usuários, menor a segurança. Pressionar os providers, tentar informar o público ou os dois? Galvão, sinceramente eu acho que obedecer a ordem judicial resolve todos esses quesitos que você colocou. É uma questão do Facebook realmente não faz, né, uma empresa paradigma que a gente tem aí realmente, né, de não cumprimento, e nessa questão de não cumprimento, é o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram, enfim, todo mundo, né, que o Facebook, digamos assim, mantém e é proprietário. Então, se as empresas obedecessem às ordens judiciais, eu não teria que ficar tendo outras, né, um esforço, um retrabalho maior, né, de cuidar, né, dos internautas para que eles não sofram nenhum tipo de...
de uma pessoa que está tentando obter um dado aonde ela vai conseguir saber quem é o autor. Veja só, a pessoa foi ofendida, né, ela sofreu uma ameaça, enfim, algum dano, né, que a gente não pode mensurar agora por ser um exemplo genérico, e ela quer então descobrir quem foi, simplesmente quem foi para processar essa pessoa. E ela não consegue porque essas empresas não entregam os dados. Então, realmente, assim, é bem periclitante permitir que o Facebook continue assim. Na minha opinião, tinha que acontecer o bloqueio não só por 48 horas, não, até o cumprimento da ordem. Gustavo, uma coisa interessante que eu me lembrei agora é o seguinte, só para as pessoas também entender mais uma vez o contexto da história toda, porque se você foca só no bloqueio, a coisa fica muito estranha. Assim, o Facebook, provando a intenção protelatória do Facebook nisso, a primeira demanda que pergunta-se sobre o Facebook, pergunta-se o Facebook um conteúdo do WhatsApp, a primeira resposta que o Facebook dá é: eu não sou dono do WhatsApp. Sim. É a primeira pergunta, é a primeira resposta que ele dá. Todo mundo sabe que ele comprou o WhatsApp. Mas ele fala: não, eu não sou dono do WhatsApp, então você não tem obrigação nenhuma. Aí depois, quando se prova que ele foi o dono, aí ele fala que não, então eu não tenho. Então, ou seja, claramente o Facebook está agindo numa forma de protelar o processo, protelar a resposta para negar a informação. Na verdade, ele nem protela não, Gilberto, ele nega mesmo, entendeu? Protelar ganha tempo, ele já nega. Ele nega, falou, não tem como, entendeu? E ele toma todos os remédios jurídicos que tem para poder realmente atrasar, né? Assim, e aí a gente tem a questão de prescrição criminal, prescrição civil, entendeu? Você entra com uma cautelar, né, para tentar descobrir esses dados, você às vezes não perde o prazo porque eles não entregaram o dado no tempo que a lei permite a você processar a pessoa que foi, então, a causadora do dano. Aí, eu vou complementar também o seguinte, as pessoas podem estar olhando, mas isso não tem nada a ver, fornecer, não fornecer o dado. Pensa você numa situação em que você é a vítima, ou alguém da sua família, a sua mulher, a sua namorada, filha, filho, tem um processo desse, ou mesmo você tem um processo e precisa desse tipo de informação, e simplesmente o Facebook não dá a mínima, não manda resposta, não nada. E aí fica por isso mesmo, né? Essa é uma situação gravíssima. Então, ou seja, de novo, o contexto é muito maior do que simplesmente o bloqueio. O bloqueio é a ponta do iceberg. Tem um monte de coisa acontecendo por trás disso, um contexto muito complexo e grave, que simplesmente a gente tem que observar disso também. E só para complementar a informação aí, o Roger, amigo nosso aí do Facebook, ele mandou aqui dizendo assim, que o escritório do Facebook no Brasil não resolve nada, ele apenas repassa a informação para a segurança dos Estados Unidos. Então ele não tem... Imagina isso mesmo. Não toma nenhum tipo de ação, não. Ele só faz o repasse do que tem que ser executado. Então você deve, com certeza, ter ordem lá de cima, né? Lá de cima eu falo lá dos Estados Unidos, no Facebook USA, e lá eles tomam essa atitude e ação aí para tomar. Mas, Martinelli, falando um pouquinho de criptografia, até ia falar isso contigo, né? A legislação, então, ela cobra que seja passado o log. Né? Agora, digamos que... ela não cobra que seja passado o log, ela cobra que seja armazenado o log. Tá, armazenado. Mas se for pedido na empresa, tecnicamente ela deveria repassar a informação. A empresa não, perdão. Se for perante a justiça, ela teria que repassar a informação, se fosse requerido, como foi feito no caso do Facebook, não é isso? Tá. Aí é que eu te pergunto, e no caso do que eu quero até mostrar aqui pro pessoal, da criptografia, que é utilizada no Wicker, né, que eu acho que é WikiR, né, como cada um chama, que é utilizado a criptografia entre ponta a ponta, ainda tem de armazenamento deles. Como é que é feito isso? Se existe uma criptografia de ponta a ponta, que eles falam que não tem essa informação, né, se eles não guardam essas chaves que você troca com outro usuário, e essa informação fica criptografada, como é que fica nesse caso? O cara vai passar a informação criptografada e quer a justiça civil para resolver isso? Infelizmente sim, ele fala, olha, se nem ele tem acesso para descriptografar, ele vai entregar o que ele tem. Realmente aí é uma impossibilidade técnica também, né? Como as criptografias que o Alberto falou, olha, se você perder sua senha, nem eu tenho como te fornecer. Então, realmente aí, como é que vai, entendeu? Então, é uma questão de limitação técnica mesmo, entrega os dados criptografados. No caso do Secret que o Gilberto comentou, era o argumento do Secret, olha, eu até tenho, mas meu banco de dados é criptografado. Né? Você quer, eu vou te entregar ele criptografado. Não foi isso?
Foi isso aí, exatamente. Ele falou que não tem nada, só que ele tinha. Na verdade, ele falava que não tinha, mas ele tinha. Eu já pensei na zoeira já. Mandava um HD criptografado para eles, brinca aí. Aí, ó. Mas é muitas vezes o que acontece com o HD, eu vou dar o exemplo do HD mesmo, ou seja, a gente tem casos no Brasil de que as informações que estavam no HD que foi apreendido e o HD nunca foi descriptografado e não foi servido como prova. Né? E tem uns 8 anos. Não foi descriptografado. Ainda não foi. Casos no Brasil aqui disso. Mas, só informações olha só, como é que funciona a questão Albertão, senhor, desculpa. O principal argumento assim, do Facebook, no caso do WhatsApp, é que ele fala que ele não retém informação nenhuma, que tudo que chega vai para o smartphone do cliente e fica lá armazenado. Ou seja, se você quer alguma informação, faz uma busca e apreensão no smartphone do usuário, né, do caso do cara que está sendo investigado. E, segundo eles não retêm nada nos servidores dele. Essa é a principal argumentação deles. De quem? Do Facebook? Do WhatsApp. Do WhatsApp. Que é o Facebook, mas o WhatsApp, no caso, esse serviço. Que era outra que, na verdade, eu mesmo me perguntei isso. Falei, cara, por que não foram pegar? Porque se você pegar o telefone do cara, você consegue recuperar as mensagens. Sim. Era até mais fácil. Não, vou bloquear 100 milhões de pessoas. Mas nem sempre você consegue, Alberto. Nem sempre Alberto, você consegue recuperar. Alberto, olha só, a gente tem que entender o seguinte, é um processo, deve estar no mínimo acontecendo uma investigação, então as coisas não são tão óbvias, assim, a gente tem a ideia, parece que resolve o problema do mundo, não é assim não, gente, entendeu? Então tem que ter um pouco de parcimônia de entender, né, o lado difícil de se fazer justiça. Sabe como é que é? No burocrático processo do Brasil. Sabe como é que a Índia está tentando resolver esse problema? A coisa parece matéria do sensacionalista, mas é verdade. A Índia está tentando aprovar um projeto de lei lá na Índia, proibindo os usuários de remover as mensagens dos seus próprios celulares durante 60 dias. Então você vai receber uma mensagem, sério, não é matéria do sensacionalista, é sério, estou tentando passar um projeto de lei lá, em que você é proibido de remover mensagem do seu próprio smartphone durante 60 dias. Exatamente para isso que você falou, Alberto. Se a polícia prendeu o smartphone, as mensagens estão lá. O que acontece é o seguinte, cara... Vai ser a Polícia Federal chegando, né, Operação Lava Jato, vai ser um tal de jogar celular em privado, amigo. Eu, particularmente, eu não acho que o Facebook não tem isso armazenado. Mas é plausível, é possível que ele de fato não tenha. É possível, não estou dizendo que eu acho ou que seja provável, não sei o que, mas é possível. Mas olha só, eu acho que o Marquinho, o Alberto quer trabalhar para você, Marquinho. Ah, toma banho, não estou defendendo eles. Cara, meu problema é assim, cada vez que mexe com liberdade, com liberdade de expressão, com esse tipo de coisa, eu fico puto. Não adianta, por isso que eu falei, né, a discussão é salutar, tem horas que a gente concorda, tem horas que a gente discorda totalmente. Eu não concordo. Aí que veio o tema do webcast, né? Existe vida depois do WhatsApp, fica tranquilo, tem Telegram, tem o Wiki, pois tem SMS, que você gastar um pouquinho com a sua operadora aí, você fica à vontade, cara. Que foi o que eu fiquei puto, até no WhatsApp aí, você pôs lá no Facebook, eu pus um desabafo lá no Facebook, ela falando, cara, os caras com alternativas, se não tivesse alternativa ainda vai, mas com um monte de alternativa superior tecnicamente, os caras riscam os dados fazendo uma porra de uma VPN para poder não deixar de falar no WhatsApp. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, seria possível, como na China isso acontece, fazer um proxy no tronco que chega e replicar os dados do WhatsApp trafegados? Tranquilamente. Mas ele é possível, agora ele está criptografado. Seria só as chaves de criptografia, né? Ele está criptografado, estão criptografados, não adianta nada ali. Bem ou mal, está criptografado e o WhatsApp detém um dos lados da chave. Então, por mais que a gente pode perfeitamente replicar e copiar todos esses dados para cá. Mas você precisaria de pelo menos conseguir a porra da chave deles, que eles não conseguiam. Eu tô perguntando, tá, gente? Sim, eu tô realmente elocubrando aqui. Eu sei que tá criptografado. Não, dá pra fazer, mas você não iria conseguir descobrir. Mas o que me preocupa é o seguinte, é o conceito da história. Porque assim, veja bem, se tivesse acontecido com outra empresa, eles também não teriam entregue. Às vezes nem tem, foi o que eu falei.
Eu não acho, conhecendo o Facebook do jeito que ele é, e o Facebook já é conhecido, eu vou dar o caso que eu já citei aqui no do SecurityCast, a gente conversou sobre isso. Tem lá as conversas entre o do Messenger do Facebook. Quando você apaga uma conversa no Messenger, ele não apaga. Ele só marca aquela conversa como apagado, mas o Facebook ainda tem aquela conversa. Então, assim, como a empresa responsável é a mesma, então eu não duvido que eles, por baixo dos panos, tenham todos os dados do WhatsApp. Mas foi o que eu falei. O caldo é muito mais embaixo. Eles não podem admitir que eles têm essa informação. Se eles admitirem, eles estão fodidos. Mas, Alberto, olha só, eles não têm, pode até não ter, vamos supor, assim, num eventual que ele não tenha informação, mas eles têm IP, login, conexão. Ele tem isso. O que eu falo é o seguinte, esse aponta de projeto correndo em segredo de justiça, você não consegue ter informação, você não sabe, a gente fica tudo aqui. Outra coisa, ele sabe, não é só que a mensagem que você mandou, não. Já foi provado, já teve uma matéria esse ano agora, que o Facebook, ele armazena até a mensagem que você não mandou. Se você digitar uma mensagem no campo de texto lá do Facebook e desistir e apagar, ele já tem essa mensagem também. Até que você é não muito mandou. invasivo. Meu Deus. É muito invasivo. É muito invasivo, né? Só é mais invasivo que o Windows 10, o resto é tudo... O Windows 10 não tem como bater, né, velho? Não tem. Eles meteram o pé na jaca, né, cara? Não dá. Não tem muito. Exatamente. Deixa que o Windows vai cair sozinho. Não tem problema, não. Não, nem me fala da dor de cabeça que eu passei com o Windows e impressora hoje, cara. Não quero nem comentar. Resultado, peguei meu notebook e imprimi no Linux, para variar. É o Windows? Acontece. Não, eu uso Linux, gente. Eu só tive que atuar num computador... Lamentável. Com toda certeza. Pelo menos que nem eu falei, teve um lado positivo nesse episódio do WhatsApp. 5,7 milhões de novos usuários no Telegram. Eu, particularmente, consegui fazer a migração final. Porque eu usava ainda, ficava preso no WhatsApp, porque boa parte que eu conhecia estava lá. Agora, todo mundo que eu conheço, praticamente todo mundo que eu conheço, foi pro Telegram. Então, mesmo que eles voltem pro WhatsApp, eu só vou mandar mensagem pelo Telegram. Cotizaram o Telegram. Exatamente. Assim, vocês têm... Pessoal, olha só, o nosso tempo já deu aqui, mas vocês têm a indicação de outras aplicações, fora o Signal, fora... Né, a gente estava comentando... Essa lista que o Alberto publicou. Essa lista que eu botei em todos, cara, entendeu? A gente fala no Telegram porque, em termos de você pegar e fazer um balanço entre... como se diz, funcionalidades, coisas que ele tem e segurança, ele é a melhor opção, entendeu? Então, até porque o Telegram, embora ele tenha tudo criptografado, as mensagens, não sei o que, o caralho é 4, ele mesmo disse que se você quiser trocar mensagem que ela seja como diz, seguro, que você quer uma coisa secreta, ele tem a função de chat secreto dentro dele. E aí sim, se você pegar e conversar, você pode testar você mesmo. Você mesmo descobre como eles não estão, como o negócio é. Você vai lá, a partir do momento que você faz um chat secreto, digamos que você uma coisa que é mais do Telegram, que você acessa ele do tablet, do celular e do computador. Dos três ao mesmo tempo, tudo fica disponível na rede ali. Eu uso ele como nuvem pessoal. Jogo link de lá para cá, jogo arquivo de um lado para o outro, porque ele fica em três dispositivos ao mesmo tempo. Mas se você pegar e fizer, você tem lá a menininha lá que você quer fazer um chat secreto com ela para trocar foto, para falar besteira. Se você fizer um chat secreto entre o seu telefone e o Telegram com ela, essa janelinha não vai aparecer nem no seu tablet e nem no seu computador. Porque aquela janela foi estabelecida uma criptografia ponta a ponta do teu telefone para o telefone dela. Então, nem que mesmo o próprio Telegram não consegue abrir, ninguém consegue abrir, só você e ela. Que é o que, na verdade, assim, quando a gente diz assim, não só o Telegram, qualquer um desses que implemente tecnologia de criptografia ponto a ponto, é uma opção segura para mandar os malfadados nudes, entendeu? Só que funciona desse jeito. Não confio no Telegram desse cara, tá? Assim, fala mais alto. Não confio, se fosse para dar meu voto mesmo, eu ainda daria o voto pro Wicker, tá? O pessoal vê um mute aí que tá replicando. Eu daria meu voto pro Wicker, até pela questão da camada de segurança dele, tá? Como eu falei aqui, eu estava até querendo mostrar aquela hora e acabou entrando no outro assunto. A camada de segurança do Wicker é exatamente essa aí, galera. Então, se você for observar como é que funciona cada passo, então, assim, no início você vai fazer uma encriptação com o algoritmo 256, tá? AES. Depois você vai mandar mensagem de texto que vai ter somente essa chave encriptada entre as pontas, que é uma chave pública que vai ser trocada
né, com as classes de segurança, são padrões que eles chamam, né, que são as classes padrões de segurança que são dadas no caso, as normas americanas. E aí ele vai colocar uma terceira, né, ele chama de Additional Security Layer, que é o número 3 aí que está no canto, que ele vai dar uma terceira camada de segurança para essa troca de chaves. Então, você observa bem, ele está usando uma camada de segurança, ele cria uma chave para fazer a troca de chave. Tá? E ainda tem um quarto passo, que é chamado de Binding Specific. Tá? E aí ele vai fazer o quê? Somente vai ter esse bind somente entre quem envia e quem recebe os devices. Então, se você estiver trocando com a informação com a pessoa, só vocês dois vão ter acesso nos servidores para esse tipo de informação. O quinto passo, que é o Another Scrambler, né, que ele vai fazer de novo, como assim, eles até brincam, né, como se não fosse suficiente, ainda a gente coloca uma camada de 256 AES também de encriptação, que é para o quê? Para esconder os headers da mensagem, encriptação de pacotes que estão trafegando. E aí vai ter um TLS, né, que é o Transport Layer Security, que é o protocolo de transporte seguro, para mandar e fazer essa comunicação. E detalhe, esse aplicativo está sendo utilizado por militares, tá? Foi testado em Israel e o pessoal botou, aí sim, né, colocou o selinho de atestado de segurança, entre outras coisas que ele faz. Uma coisinha, se você olhar no site, deixa eu parar aqui. Se você mostrar no site, cadê o site? Tô vendo. Só um segundinho. Não vou tomar muito tempo de vocês, não. É rapidinho mesmo. Se você observar aqui no site deles, onde eles vão passando, ele até mostra um videozinho como é que funciona esse encapsulamento de encriptação, né, que é multi-layers, né, multiple layers encryptation, que eles estão chamando, MLE. Ele, além disso, ele ainda faz umas coisas bacaninhas que foram elencadas aí. Caso aqui não se eu for mostrar o site, vai ser mais complicado. Mas você pensar, primeiro, se você necessitar de mandar uma mensagem para alguém, você manda aquelas mensagens autodestrutivas, né? Daqui a tanto tempo aquela mensagem vai ser destruída e o cara não consegue ver. Se você apertar aquele botão de passar a janela, né, o simples abertura do aplicativo, eu posso até mostrar aqui, não sei se vai ficar legal a visualização, mas eu estou com o meu Wicker aqui, né? Está até na tela de login. Estou com o meu Wicker aqui. Se eu clicar 2 vezes para passar a tela, na mesma hora, a tela do Wicker aqui, ela fica preta, ó. Ela nem aparece. Todas as outras fica claro, vocês estão vendo? Gelson, inclusive, não deixe de tirar print screen também. E aí, se você, por fim, que eu ia comentar agora, se você tentar tirar um print screen da tela, ele não deixa. Tá com os teclados, teclas de atalho, etc. Então, assim, minha visão, né? Azevedo, se for mandar seu nude para alguém, por favor, não mande para mim, senão eu vou ter pesadelo. Se for mandar para alguém, utilize o Wicker. Não vá nessa que o Telegram é mais seguro, na boa. Eu acho que sim, que a gente tem que fazer. Inclusive, depois que eu falei do nude do Azevedo, acabamos de chegar às 300 visualizações. Você vai ter que fazer o nude, Azevedo, aí agora, ao vivo, no Google. Tá de zoação, palhaço. Eu tô aqui, ó. Não, 300 aqui, ó. Você não tá vendo que sou eu que abri o Hangout? E aqui, ó. Se não fizer, depois vai ser zoado. Vai ter que pagar e tá lascado. Eu faço, mas eu quero ver essa informação primeiro. Eu não confio em você. Por que não? Você confia no Telegram, por que não vai confiar em mim? Não, eu não confio no Telegram. Tipo assim, você está comparando alias com Bulgárias, né? Eu estou falando do Telegram em uma opção contra o WhatsApp. Não do aplicativo de comunicação. Se for para ser mais seguro, eu não fico nem com o Telegram, nem com o Wicker. Eu fico com o Signal, que eu acho melhor. Mas aí é uma questão de gosto. Na questão de criptografia não tem comparação, não. O Signal não chega nem aos pés da questão da criptografia que é utilizado. Só para o Signal, cara, assim, eu não sei se está certo, né? Porque eu não sei, o Snowden não me retornou os e-mails que eu mandei para ele. Por que será? Essa empresa você mandou e-mail, se fosse no Signal eu te respondi, então. Essa empresa, esse projeto, se não me engano, é White Whisperer, eu não lembro agora direito o nome. E o Signal, se não me engano, foi recomendado pelo Snowden, inclusive. Tem lá no site, assim, até um verbete dele. Na boa, não estou desmerecendo, nem estou falando que ele é fraco, não. Eu estou falando o seguinte, melhor opção, o Wicker.
tá? Você quer dar pro cara que fez o Wicker, resumindo. Não, você que tá afim de dar, que você tá falando aí, pô. Não, falando Não, na boa, o eu acho que Roberto ele quer trabalhar pro Facebook, é isso que ele quer. Ah, tá aqui, ó. Um monte de gente que eu conheço tem Wicker já. Tá vendo agora, ó, baixou agora você tá Pessoal, feliz, né? Você tá vendo? Mas, Vamos partir para as Você já perguntas, sabe como para configurar. as principais matérias, hein? Ó, você não tá aqui, ó, seu viado, ó. Nem tô vendo você aqui. É porque eu não sou seu amigo. Ah, te fuder. Senhores, vamos lá para as principais notícias. Vamos, Vamos vamos. lá. Começa vocês aí que eu vou procurar a minha aqui. Que eu vou aí não. É que eu tinha separado que eu não posso falar porque é muito sacanagem. Mas vamos lá. Então vai falar você mesmo. Já Então, tá olha falando, só, né? vou falar de uma notícia aqui muito interessante, né? Eu vi um vídeo no YouTube que tem algumas partes do planeta que o Google foi obrigado a borrar para que elas não apareçam. E aí, de forma contrária, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele condenou o Google por divulgar imagem vexatória no Street View. Né, são imagens que o carro pega, vai para o Street View e a pessoa que está ali filmada, ela se sente lesada, né? Então, ela requereu no Tribunal de Minas Gerais e o Google foi condenado em R$15 mil a título de danos morais, um homem que teve a sua imagem divulgada numa situação vexatória, que a gente não vai saber qual é, por conta do segredo de justiça. Mas é interessante isso, porque já teve uma denúncia, entre aspas, do Google Earth, que ele pegava pessoas em cima dos prédios, janelas que mostravam a intimidade das pessoas, e estava lá na internet para qualquer pessoa ver. É interessante isso, que alguém tiver algum momento, né, sua privacidade invadida nesse sentido por essas ferramentas, procure um advogado. Legal. Bom, minha notícia dessa semana que passou aí, basicamente são duas notícias que têm a ver. A primeira é uma falha de segurança em brinquedos eletrônicos que expuseram a identidade de muitas crianças e pais de crianças. Então, uma fabricante de Hong Kong que fabrica de brinquedos, né, educacionais, ela teve os dados, né, de cadastro de crianças que brincavam nos seus jogos, pais, né, que estavam na sua base de dados, foi exposta e acabou fazendo um grande vazamento de informações pessoais e privadas em relação a isso. E aí, em relação a isso também mostra como é que uma informação valiosa ela pode estar em qualquer lugar. E aí, uma outra notícia, que não é exatamente pela boneca, né, ou seja, um fabricante americano lançou uma boneca Barbie que se comunicava via aplicação com um aplicativo no smartphone da criança, né? E aí também foi vazada essa informação, esse tipo de protocolo, e essa própria boneca tinha uma série de vulnerabilidades que expunha tanto as informações da criança como a informação do tráfego de dados, né, na parte do smartphone. Isso mostra como é que a gente ainda não está preparado para a internet das coisas, ou seja, ainda tem muitas vulnerabilidades, os fabricantes têm tratado isso de forma muito leve, ou seja, não têm tratado e implementado protocolos de segurança adequados para a internet das coisas. Vejo que vários brinquedos aí tiveram seus dados vazados por não tratarem adequadamente a segurança. Para isso. Eu vou falar eu gosto muito de coisas simples, assim, acho que soluções simples são muito elegantes. E assim, eu acho válido falar assim, porque a gente fala tanto assim, a gente bate tanto no Windows, e aí às vezes as pessoas falam, mas o Linux, não dá para invadir. Não, dá para invadir. O problema é o seguinte, é que quando você compara a segurança que o Linux te oferece com a segurança que o Windows te oferece, é quase uma piada, mas não significa que não dê para... E aí essa é a notícia até que eu quero ressaltar, que você consegue hackear, na verdade não necessariamente hackear, mas obter pelo menos um acesso não autorizado a um computador com Linux, apertando o backspace 28 vezes. Mas qual Linux? Qual versão? Qualquer Linux, qualquer versão, porque aí que está o problema. Essa não é uma vulnerabilidade, desde 2009 até hoje, qualquer uma. Essa não é uma vulnerabilidade que está nem no Linux, nem no kernel, ela está no Groove, entendeu? Então o que acontece? O cara quando ele está bootando seu operação, se você apertar 28 vezes, você consegue explorar, ele te dá um Groove Rescue Shell. Então você consegue acessar o Linux no modo seguro, entendeu? Então assim,
É um troço tão estranho, assim, tão simples, que eu gosto muito desse tipo de É hacking, estranho assim, mesmo. né? E aí, assim, como diz, como é que eu resolvo? Atualiza. Quando foi descoberta a vulnerabilidade, 2, 3 horas depois já tinha, as principais distribuições já tinham lançado patches de emergência, agora o próprio Google já foi lá, já arrumou, já atualizou. O negócio é atualizar. Mas que a falha existia. Mas aí tá, uma coisa que vale a pena citar é o seguinte: acesso não autorizado não significa que vai conseguir comprometer e invadir o sistema operacional, entendeu? As outras camadas de segurança tá na mão de quem está administrando o computador e implementar. Então, por exemplo, vou pegar assim, mas então, pô, eu consegui, dá para invadir o Linux apertando 28 vezes. Se for um servidor que o cara está administrando e que o cara tivesse criptografia de disco e mais uma senha segura, você vai fazer o quê? Você vai entrar no grupo de risco, você vai fazer nada. Literalmente, entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente sempre diz, a segurança está na mão de quem implementa ela e de quem está cuidando. Mas que as falhas existem. Essa do grupo eu achei massa. Alceu? Azevedo, só para complementar aí, essa falha aí, ela só é explorável se você tiver acesso à máquina, tá? SSH não é válido não, tá ok? Se o cara chegar para o SSH e fizer isso, fique tranquilo que isso não vai acontecer não, só se tiver acesso físico à máquina mesmo, tá? Bom, pessoal, eu não vou falar sobre segurança não, muito menos sobre o Windows ou Microsoft, né? Fiquem felizes. Eu vou falar de duas paixões nacionais ligadas diretamente, uma delas ligada diretamente ao nosso tema, que é o WhatsApp, e a segunda paixão nacional, que é a pizza, né? Um brasileiro, Alfred Reynolds, de Curitiba, na verdade ele criou uma ferramenta que permite pedir qualquer coisa diretamente do celular. Você chega lá e digita, né, no WhatsApp, quero pedir uma pizza, tal, ele vai, né, assim, não é tão simples, eu quero uma pizza e vai chegar na sua casa, pelo amor de Deus. Mas ele vai ter ferramentas que vão auxiliar você a fazer eu pedir uma pizza, o remédio na farmácia, que ele utiliza, né? O WhatsApp, os clientes não terão que repetir o pedido diversas vezes, né? Ele vai estar registrado já no chat, e aí o dono do estabelecimento vai receber aquele pedido naquela vez e na mesma hora vai ser enviado para ele. Então você vai criar, né? Vai automatizar aqueles pedidos lá que tem. Ele colocou um nome chamado de... como é que é o nome que ele colocou aqui, para não mentir aqui o negócio? Cadê? Ele é bem parecido com o WhatsBoot, né, que não sei se vocês lembram, que já foi até bloqueado, ele demorou pouco tempo, que era um robozinho, como se fosse um assistente virtual, né, para você utilizar, e ele já foi bloqueado. Eu vou procurando aqui o nome que eu perdi nas anotações que eu fiz, mas enfim, né, daqui a pouco eu lembro, eu coloco de qualquer forma aí no YouTube também, para o pessoal ir atrás desse aplicativo, tá, para utilizar junto com o WhatsApp para fazer esses pedidos. Então, achei bem interessante, né? O cara aproveitou ali a situação, né, que o nome do tema estava em alto, utilizou a voz, né, a ligação do WhatsApp já para fazer o pedido da sua pizza. Então você não liga nem mais para pedir pizza daqui a pouco para a sua operadora, né? Não precisa nem falar, na verdade, digitou ali, o comando já vai ser dado. Mas fiquem tranquilos, a Microsoft vai fazer uma cagada até dia 31 para eu entrar depois com essa novidade lá no grupo. Não é que não tenha notícia, tá, pessoal? Tem, mas eu achei essa mais interessante. Essa do WhatsApp aí, o pessoal das operadoras piram ainda mais, já estão nervosos. Ainda você para com a ligação de voz, evita a ligação de voz, aí os caras vão essa loucura mesmo. Verdade. O Azevedo, só para fechar aí, tá? O Snowden, em 2014, sim, ele comentou o Wicker como um software seguro também para comunicação, não foi só o Signal, tá? Então, já que você não confia em mim, quer confiar em Snowden, né, o cara que traiu a própria pátria, então foda-se. Cara, Roberto, nem tô acreditando que você falou isso, cara. Não acredito. Eu também não acredito. Traiu. Vamos lá então, pessoal, tá na hora, já extrapolamos 20 minutos do nosso tempo. Então, gostaria de agradecer quem acompanhou, todo mundo. Um abraço, Calvão, por ter nos assistido também. Agradecer as mensagens, toda a participação que teve. E eu vou abrir agora o espaço. Velho. Como? Até audiência ilustre, né, velho? Sim. E vou abrir agora o espaço para nossos amigos se despedirem. E depois eu vou só lembrar que nossa página é securitycast.com.br. No Facebook é facebook.com/seccast. No YouTube, youtube.com/securitycast. No iMasters também fica o nosso áudio lá e as notícias. E no SoundCloud, que é soundcloud.com/securitycast.
E nós vamos passar na próxima data do nosso novo webcast e mais, agora vamos partir para a despedida dos nossos colegas. Pode ir, senhor, na ordem alfabética, traidor da pátria. Opa, senhor. Você sabe que é sacanagem, né, bicho? Para com isso. Mas, enfim, agradecer ao pessoal, a nossa audiência aí, agradecer a galera do Telegram, que a gente criou esse grupo no Telegram, que está lá na nossa página oficial, lá no Facebook. Então, quem quiser acessar o grupo lá, o convite está aberto para discussão, o pessoal está trocando umas ideias, ele está bem bacana. Agradecer também a meu pai, minha mãe, mandar um beijo para minha irmã e para minha esposa, também não pode perder a chance. Bom, senhores, obrigado então. Espero que a gente se encontre no próximo webcast aí. Parece que a gente vai fazer um especial, mas a gente vai lançar. Fiquem de olho na nossa página que a gente vai lançar a data aí nesses dias, né? Hoje ou amanhã a gente já vai sair informação sobre o próximo webcast especial. Falou, galera. Valeu. Bom, vou pegar aqui eu também estava agora. Vou agradecer a presença de todo mundo. Foi bacana. Esse WhatsApp de como mandar nudes de forma segura é um WhatsApp muito. Quer dizer, foi um SecurityCast, um episódio muito esperado, né? Por muita gente. E agradecer a presença do pessoal. Realmente a gente vai fazer um SecurityCast especial com a retrospectiva 2015, ressaltando os principais acontecimentos no ano de 2015 na área de segurança da informação. Mas agradecer a presença de todo mundo aí, convidar o pessoal para prestigiar e entrar no nosso, a gente criou no grupo novo lá, quem quiser trocar ideias sobre segurança da informação, a gente criou esse grupo novo no Telegram lá, tá? O pessoal consegue achar o link para entrar nas nossas páginas, tudo, a gente postou em tudo quanto é lugar. E até o próximo programa, se Deus quiser. Bom, já que todo mundo mandou beijo, eu vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, como eu fiz como a Xuxa, né? Então tá bom. Obrigado pelo beijo. Falou, pessoal. Um abraço para os meus amigos aí que compartilharam comigo aí o SecurityCast. Abraço para quem está nos assistindo ao vivo e quem vai nos assistir depois, tanto via YouTube, né, no SecurityCast gravado ou no podcast também. Um grande abraço. Mande perguntas para a gente, né, através lá do nosso YouTube e também participe da lista lá do Telegram, que está muito legal. Estou participando também, tem muita gente bacana lá trocando informação. Um abraço pessoal da lista também. Um abraço a todos. Espero aí que esse ano ainda tenha o SecurityCast de retrospectiva. Daqui a pouco a gente fala a data direitinho. Então, falou, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.